O que há além da morte? Charles Leadbeater. Um mundo celeste. Concepções materiais. Todas as religiões estão acordes em afirmar a existência de um céu, onde os que foram bons na terra gozarão de inefável felicidade. O cristianismo e o islamismo dizem que o céu é a recompensa outorgada por Deus aos seus servos. Porém, a maior parte das demais religiões o considera como necessário resultado de uma vida virtuosa. Analogamente ao que a teosofia ensina, mas todas as religiões descrevem a vida celeste em termos gloriosos, sem que nenhum a tenha descrita em sua exata realidade. Tudo quanto as religiões têm dito do céu é tão incongruente que o conceito teosófico, que quase todas as suas descrições nos parecem grotescas. Repudiamos as lendas ouvidas sobre o céu em nossa infância, porém, não menos fantasistas são as tradições correntes em outras religiões. Os livros budistas e hinduístas pintam um formado de intermináveis jardins com árvores de ouro e prata, cujos frutos são joias primorosas. Embora esta descrição nos faça rir, não é menos extravagante o céu judeu, com ruas de ouro e portas de pérolas. No entanto, estas descrições só nos parecem ridículas quando as tomamos ao pé da letra, sem perceber que cada escritor interpretou o céu segundo o seu ponto de vista particular, e que se nenhum acerta, é porque a verdade velada pelas alegorias é de fato indescritível. O escritor hinduísta viu sem dúvida os esplêndidos jardins dos reis hindus, cujo aspecto reproduz fielmente na sua criação do céu. O escritor judeu seguramente não está familiarizado com estes espetáculos de flores, porém residia numa populosa e magnífica cidade, talvez Alexandria, e concretizou seu conceito do esplendor da glória numa cidade semelhante às da terra, por sua suntuosidade de ornamentos e edifícios. É por isso que cada um trata de descrever com símiles familiares à sua mente a uma verdade demasiado excelsa para ser expressa por palavras. Em nossos dias também, alguns têm visto a glória do céu e têm tentado descrevê-la segundo seus meios. Entre eles se encontram vários estudantes de nossos ensinamentos, cujas investigações podem ser encontradas nos compêndios teosóficos. Não recorremos ao ouro e à prata, a diamantes e a rubis para descrever as belezas de cor e forma. Porém, preferimos tomar o símile das tonalidades de um raio de sol e dos belos arrebóis do mar e do céu, porque nos parecem mais celestiais. Mas dentre nós, os que já entreviram a verdade bem sabem que todos os intentos de descrição fracassarão, como fracassaram os escritores orientais na expressão ideológica de inefável realidade, que um dia todo homem há de conhecer por si mesmo. Uma gloriosa realidade. O céu não é ficção nem sonho, mas radiante e gloriosa realidade. Para melhor compreendê-la tal qual é, convém primeiramente retificar o prejuízo tradicional que considera o céu como um lugar, quando é apenas um estado de consciência. Se perguntardes onde está o céu, vos responderemos que está aqui, ao vosso redor, neste mesmo instante, tão próximo como o ar que respirais. A luz vos circunda, como há tempo, disse o Senhor Buda. Para vê-la, basta tirar a venda dos olhos e contemplá-la. Porém, o que quer dizer tirar a venda? Pergunta. Que simboliza? Pergunta. Certamente significa levar a consciência a um nível superior e aprender a focalizá-la no veículo de matéria mais sutil. Já escrevemos sobre a possibilidade de fazer isso com o corpo astral, e assim ver o mundo astral. Trata-se de avançar um passo mais no mesmo processo, elevando a consciência ao nível mental, que é uma etapa mais adiantada da evolução cíclica, pois o homem também tem um corpo para receber suas vibrações deste plano e morar no refulgente esplendor do céu, ainda mesmo estando de posse do corpo físico, que pouco seja o seu desejo de, depois de colhida a experiência, voltar ao corpo físico. A segunda morte. O homem vulgar alcança o estado de felicidade celeste só depois da morte, mas não logo depois, a não ser em casos raros. Eu já disse como depois da morte o ego se recolhe em si mesmo. Toda a vida astral é, com efeito, um processo de contínuo autorrecolhimento, e quando, com o decorrer do tempo, a alma atinge um limite daquele plano, ela morre.
para o plano astral, exatamente como ocorreu no plano físico. Ou por outra, a alma descarta o corpo daquele plano, deixando-o após si ao ingressar na vida superior e mais plena do plano mental. Nenhuma dor ou sofrimento procede esta segunda morte, cuja natureza é totalmente incompreensível ao homem comum. É um processo gradativo. No começo de sua vida astral, o homem vê as contrapartes de grande número de objetos físicos rodeando um vasto mundo de formas, pensamento. Como já expliquei, primeiro sua atenção se focaliza quase exclusivamente nas contrapartes dos objetos físicos, e pouca atenção presta aos cardumes e formas, pensamentos. Porém, mais tarde faz exatamente o contrário. Então, com o perpassar do tempo, ele se torna cada vez menos consciente do corpo astral e de seu ambiente envolvente, até que, com o continuar desse processo, os únicos objetos que o impressionam são os revestidos de matéria dos subplanos superiores. Por grande que seja seu interesse por esses objetos, eles também começarão finalmente a desvanecer-se. Então o homem se sentirá mergulhado paulatinamente no repouso deleitoso, depois do qual ele acordará nesta condição de consciência superior. Possivelmente o estudante teosófico perceberá a finalização de sua vida astral, mas seu conhecimento no mundo mais elevado lhe permitirá encarar com otimismo esse conhecimento, tal qual na morte física. Geralmente é um período de inconsciência, de que o homem se desperta gradativamente. Muitos dos egos retardados jamais atingem o mundo eu, conscientemente, e mesmo a maioria deles só obtém um contato relativamente ligeiro com o seu nível mais íntimo. Quando fizemos nossas investigações para a confecção dos manuais teosóficos no fim do último século, a doutora Anne Best e eu observamos certo número de casos de pessoas que pela primeira vez atingiam o mundo celeste. Deparamos com uma pobre costureira que vivera nas zonas mais lúgubres e esquálidas de Londres, e num cubículo onde escasseava a luz e o ar. Fora uma boa moça, embora de berço humilde e pouca instrução, pois toda a sua vida foi uma longa jornada de árduos trabalhos. Todavia ela transbordava de amor e simpatia a todos os quais entrava em contato. Embora de poucos recursos, quando havia doença em tais lugares nunca falta doenças. Estava sempre pronta para oferecer seu auxílio. Se não tinha dinheiro, arranjava tempo e ajudava seus vizinhos com tudo que lhes pudesse mitigar os sofrimentos. Frequentemente, após um dia trabalhoso, ela passava metade da noite assistindo a um enfermo. E muitas vezes a gratidão e a afeição então demonstrados pelos socorridos foram os únicos sentimentos superiores experimentados por essas pessoas em suas vidas rudes e sórdidas. Sob tais condições, não era de surpreender que muitas pessoas morressem. Então se evidenciou que a humilde costureira fizera por elas muito mais do que ela própria sabia, pois com sua ajuda obtivera suas primeiras experiências na subdivisão inferior do mundo celeste. Não passou de uma curta e mediana experiência. Porém, sua valia foi muito mais importante do que o pareceria à primeira vista. Pois uma vez desperta a grande energia espiritual do altruísmo, a eclosão de seus resultados no mundo celeste lhe dá uma tendência para repetir-se marca a alma com o tenue colorido de uma qualidade que logicamente se expressará de novo na próxima existência. Há alguns anos escrevi o livro O Plano Mental, esforçando-me por descrever o que veria um homem naquele mundo, e relacionei quando pude as várias subdivisões desta floriosa região de luz, aduzindo exemplos observados durante nossas investigações e relacionados com a vida celeste. Aqui procurei apresentar o assunto sob outro ângulo. Os leitores que os desejarem poderão completar estas informações lendo também a obra acima citada, O Reino do Pensamento. Talvez o conceito mais inteligível do céu seja considerado como o plano da mente divina, o verdadeiro reino do pensamento, de forma que tudo quanto de bom possa pensar o homem, naquele plano se torna uma realidade. Estamos desvantajosamente afeitos ao hábito de tomar como reais as coisas materiais, irreais e utópicas, as que não são materiais. Quando o certo é que cada coisa está como que sepultada e oculta na matéria, e tomada por imaginárias e ilusórias as reais. Quando o certo é que cada coisa está sepultada e oculta em sua matéria, e para descobrir o que de real existe nela é preciso olhá-la do ponto de vista mais elevado.
Ao ouvirmos falar de um mundo do pensamento, logo imaginamos um mundo irreal, edificado com a vaporosa substância do sonho, segundo os poetas. É místico compreendemos que quando o homem deixa o corpo físico e abre sua consciência à vista astral, a primeira sensação da imensa realidade da nova vida o leva a pensar pela primeira vez: sei o que é viver, até agora fui um prisioneiro sem o saber, embora me tivesse por sábio e hábil. Não passei de fato de uma formiga que não vê além da folha em que se arrasta, mas agora como mariposa desprendendo as asas e mergulho na luz meridiana da vida mais ampla. Mas quando por sua vez deixa esta vida por uma outra mais elevada, reduplica a experiência, pois a vida mental é sem comparação muito mais ampla e intensa do que a astral. E não o bastante, ainda há mais além outra vida que, em relação à vida celeste, é como uma lua para o sol, conquanto por agora seja inteiramente inútil pensar nela. A muitos parecerá talvez absurdo que o reino do pensamento seja mais real do que o mundo físico, e assim deve parecer até que a comprovação de uma vida superior lhe demonstre com evidência o que não se pode sentir por palavras. Algumas vezes basta uma pequena experiência. A este propósito, recordamos uma eloquente descrição que nos dá Humphrey Davy do efeito que produziu a inalação do óxido nitroso. Diz que começou por perder os sentidos e logo passaram com rapidez por sua mente sucessivas séries de ideias, para mim totalmente novas. Ao recobrar os sentidos, exclamou: o pensamento é a única realidade. O universo está formado de emoções, ideias, dor e prazer. Porém, isso foi o resultado de uma pequena experiência no plano astral, enquanto a vida celeste é algo inconcebivelmente superior. A mente divina no plano mental existe a infinita plenitude da mente divina, aberta em sua ilimitada afluência a todas as almas em grau de proporção em que cada alma se predispõe a recebê-la. Se o homem já completou sua evolução cíclica e o germe divino latente em seu interior está desenvolvido, estará ao alcance essa plenitude, esta glória. Porém, como nenhum de nós chegou ainda a tão alto estado, pois todos ainda nos encontramos no caminho, acontece que ninguém pode perceber tudo, e sim cada um recebe a porção coincidente com a atitude receptiva em que se coloca. A cada indivíduo corresponde uma distinta capacidade, e segundo a símile oriental, todo homem leva seu corpo, porém uns grandes e outros pequenos, e o conteúdo depende naturalmente da sua capacidade, pois o mar de felicidade existe com excesso para transbordá-lo. Embora todas as religiões falem da felicidade celeste, poucas expõem clara e precisamente a ideia orientadora de como é possível para todo homem semelhante felicidade, pois que todo homem é capaz de formar seu próprio céu, apenas extraindo da mente divina os elementos necessários para formá-lo. O homem determina por si mesmo a duração e índole de sua vida celeste, já que este é o resultado e efeito das causas engendradas na vida terrena. Portanto, ele não pode receber mais salário do que o que corresponde ao seu trabalho, nem tampouco gozar de maiores benefícios do que o que é adequado à sua idiosincrasia. Todo ser consciente goza do mundo celeste, a maior soma de felicidade de que é capaz, porque o poder responsivo daquele mundo não tem outro limite além da capacidade pessoal de quem colhe. O que o homem colhe no céu? Durante a vida terrena, o homem formou seu corpo astral com desejos e paixões. E este corpo astral viveu feliz ou desgraçado no homem, segundo a índole de seu caráter. Terminada a vida purgatorial, quando consumida a natureza inferior, fica apenas os elevados e esquisitos pensamentos. Os nobres e altruístas anseios que alimentou durante a vida terrena tecem então ao seu redor uma espécie de envoltura, por cujo meio é capaz de responder a determinadas modalidades vibratórias da refinada matéria mental. Os pensamentos circundantes o capacitam para tirar das inesgotáveis riquezas do mundo celeste as porções adequadas aos anseios que engendrou durante as vidas física e astral. Seus afetos mais elevados e suas devoções mais puras
produza seu devido resultado, pois deixou no plano dos desejos tudo que possuía de invejoso e egoísta. Isto porque há dois tipos de amor, um dificilmente merecedor de tão sublime nome, que sempre atento à reciprocidade, exige recompensa e se enreda nas malhas da inveja e da desconfiança. Depois da morte, este sentimento produz miseráveis e penosos efeitos no plano do desejo, pois a ele pertencem. Porém, há outro tipo de amor que nunca se detém a considerar se é ou não correspondido, e sim que sem condições se entrega ao objeto amado e apenas procura atualizar os sentimentos que enchem o seu coração. Não há outra limitação alguma. Não há então limitação alguma, porque nada deseja para si, nem pede recompensa, e por isso mesmo espalha forças poderosas, que, por excederem a matéria astral e as limitações desse plano, necessitam para se manifestar na matéria, de matéria mais sutil e espaço mais extenso, pois que a energia emitida é própria do mundo mental. Da mesma maneira, há um tipo de devoção religiosa que tem um pensamento posto do que poderá obter de suas orações e degradar a adoração até convertê-lo em um negócio utilitário de troca. Mas há também a devoção legítima, de que se esquece por completo de si mesma, na contemplação do seu objeto. Sabemos que nossa devoção mais ardorosa deixa sempre algo a satisfazer, que nunca podemos realizar completamente, nossas mais elevadas aspirações. Que quando amamos sem egoísmo, nossos sentimentos transcendem todo tipo de expressão no plano físico, que as nobilíssimas emoções despertadas em nossos corações pela música e a arte alcançam alturas desconhecidas neste baixo mundo. Não bastante, existe uma força admirável que escapa aos nossos cálculos e vai produzir o seu efeito em algum lugar e de algum modo, pois a lei de conservação de energia rege com o mesmo rigor nos planos superiores do pensamento e do ideal, com os mecanismos ordinários, mas se esta força há de reagir sobre quem a põe em ação, e a reação não pode atuar no plano físico devido às suas estreitas limitações e à sua matéria densa, como, quando e onde produzirá seus inevitáveis resultados? Pergunta. Espera até que o homem se encontre em seu nível, permanecendo armazenado e latente até que chegue a oportunidade. Enquanto a consciência está focalizada primeiro no plano físico e depois no astral, a força mental não pode reagir no ego. Porém, logo que a consciência se transfira ao plano mental, atualiza-se e flui sobre ele. Desta forma se cumpre a perfeita justiça, nada se perde. Embora no mundo físico nos pareça inúteis e estéreis nossos anseios e aspirações, o poeta Breuning expressou-se formosamente esta ideia no seu canto Abit Vogler. Jamais se perde o bem, vive perpetuamente. O mal é caduco e preguiçoso, como o silêncio que não existiria sem um som. O que é bem em relação ao mal será melhor, e o melhor chegará a ser ótimo. Na terra os arcos fragmentários, no céu o ciclo perfeito. Tudo quanto de bom anelamos, esperamos ou sonhamos terá existência positiva, não em imagem, sim por si mesmo. As belezas, a bondade e o poder cujas vozes nos parecem desvanecidas pendurarão quando a eternidade prolongar as horas, as alturas que nos parecem inacessíveis, o heroísmo demasiado sublime para o mundo, a emoção que ao erguer-se do solo se perde no céu. São cantos que a Deus elevam o trovador e o bardo. Deus os ouve de pronto, nós os iremos ouvindo pouco a pouco. Tal é o ensinamento teosófico do mundo celeste, poeticamente exposto por um vate muito anterior à fundação da sociedade teosófica, e que nada tem a ver com ela. As janelas da alma. A chave do conceito está em compreender-se como forma o homem o seu próprio céu. O plano da mente divina transborda de quanta glória e beleza se possa conceber. Porém, o homem só pode contemplá-la através das janelas que ele mesmo tem aberto. Cada forma mental é uma das janelas ou mirantes pelas quais
lhe passam a responder às exteriores. Se atende de preferência aos bens mundanos durante sua existência terrena, muitas poucas janelas abrirá para a gloriosa luz. Porém, todo homem que tem alguns sentimentos puros e inegoístas, ainda mesmo que tenha sido uma só vez em sua vida, é aquele toque. E aquele toque será para ele uma janela por onde assomar-se-á ao céu. Todo homem, exceto o selvagem mais atrasado, desfrutarão algo desta maravilhosa vida de bem-aventurança, em vez de se afirmar como os ensinamentos ortodoxos, que uns vão para o céu e outros para o inferno. É muito mais correto dizer que a maioria imensa dos homens tem que passar por ambos os estados, se aceitamos o horrível nome de inferno para a vida astral, sem mais diferença do que suas relativas proporções de intensidade de oração. Convém notar que a alma do homem comum está ainda em estado inicial de sua evolução. Sabe utilizar facilmente seu veículo físico e também emprega com certa agilidade seu veículo astral, embora raríssimas vezes transporte ao cérebro físico a memória de suas demais atividades, mas seu corpo mental não merece ainda o nome de veículo, não pode ser utilizado como os dois inferiores, nem atuar nele ou valer-se normalmente de seus peculiares sentidos de percepção. Relações do homem comum com o plano mental. Portanto, o homem comum não é capaz de tentar atividade no plano mental, quanto teve no astral. Sua condição ali é principalmente receptiva e sua comunicação com o mundo externo é somente por meio de suas próprias janelas. E, portanto, é sumamente limitada. Para atuar plenamente no plano mental, é preciso que o homem se tenha elevado muito acima do nível comum. Deve ser um espírito glorificado, uma entidade superiormente evoluída. Um homem plenamente consciente neste plano atua em seu veículo mental tão livremente como um homem comum no físico e percorre sem empecilhos os vastíssimos campos de conhecimento superior que ante ele se desvendam. Mas agora estamos cogitando de um homem muito menos evoluído, que só pode ver suas próprias janelas. A fim de compreender o seu céu, precisamos considerar 2 pontos: suas relações com esse plano e suas relações com os seus amigos. A questão de sua relação com o ambiente mental divide-se em 2 partes. O da matéria do plano modelado por seus pensamentos e a das forças do plano despertadas em resposta às suas aspirações. Ao estudar o plano astral, já vimos como um homem se circunda de formas de pensamentos. No plano mental, nos achamos no lar mesmo de pensamento. De sorte que, naturalmente, aqui essas formas são de suma importância nesses estudos. O homem se encontra aqui rodeado de forças vivas, de poderosos habitantes angélicos do mundo mental. E muitas de suas ordens são sensíveis a certas aspirações do homem, às quais respondem prontamente. Mas sem dúvida, tanto seus pensamentos como as aspirações são dos moldes por ele preparados durante sua existência terrena. Poderia parecer que ao transferir-se para um plano tão transcendente em força e vitalidade, ele seria lançado a atividades inteiramente novas, em linhas até então não aplicadas. Mas tal não se dá. Se seu corpo mental não se acha no mesmo diapasão de seus veículos inferiores, nem de maneira alguma sob seu pleno domínio. Durante todo o passado de suas numerosas existências, esse corpo foi habituado a receber de baixo os incitamentos e impressões para a ação, através dos veículos inferiores, principalmente do físico e às vezes do astral. Pouco fez no sentido de receber vibrações mentais diretas em seu próprio nível e não pode começar a aceitá-las, respondendo-lhe prontamente. Assim, praticamente, o homem não inicia quaisquer novos pensamentos, mas aqueles que ele já tem formado, as janelas pelas quais observa o seu novo mundo.
a janela da música. Com referência a essas janelas, há duas possibilidades de variação: a direção de sua orientação e a espécie de vidro que estão compostas. Há muitas direções que o pensamento superior pode tomar. Algumas destas, como a afeição e a devoção, são geralmente de um caráter tão pessoal que talvez seja preferível considerá-las em conexão com as relações do homem com outras pessoas. Tomemos então um exemplo em que não intervenha esse elemento, em que nos havemos apenas com a influência do seu ambiente. Suponhamos que uma dessas janelas do céu seja a música. Temos aqui uma força poderosa, sabemos quão admiravelmente pode a música levar uma pessoa, tornando-a durante a execução um novo ser, num novo mundo. E se experimentamos o seu efeito, compreenderemos que aqui nos achamos em presença de um poder estupendo. Quem não tenha nenhuma música em sua alma não conta com nenhuma janela aberta nessa direção, mas quem tem uma janela musical receberá por meio dela três tipos totalmente diferentes de impressões, as quais, no entanto, serão todas modificadas pela espécie de vidro existente em sua janela. É evidente que seu vidro pode ser uma grande limitação à sua visão. Pode ser colorido e assim admitir apenas certos raios de luz, ou pode ser de material precário e assim distorcer e obscurecer todos os raios que entram. Por exemplo, nosso homem, enquanto na Terra, pode ter sido capaz de aprender somente uma classe de música, etc. Mas supondo que sua janela musical seja boa, o que receberá por meio dela? Pergunta. Três fontes de música. Em primeiro lugar, perceberá a música que expressa o movimento das forças do plano, isto é, a música das esferas, cuja frase poética encobre uma realidade positiva. Porque no mundo celeste todo movimento e ação são necessariamente harmonia, soa e cor. Os pensamentos do homem consciente neste plano se manifestam, como todos os demais pensamentos, em indescritível série de modulantes, cordas semelhantes a 1000 harpas eólias. Esta expressão musical de intensa e refulgante vida celeste dará ao homem o perpétuo e deleitoso fundo de todas as suas experiências. Em segundo lugar, entre os habitantes do mundo mental há uma ordem de entidades chamada anjos pelos cristãos e Gandharvas pelos hinduístas, que estão especialmente dedicados à música e frequentemente se valem deste meio de expressão mais extensamente do que os demais seres desse plano. O homem que se puser em harmonia com as vibrações musicais atrairá a atenção destas entidades. O relacionamento com algumas delas aprenderá alegremente novas e mais deleitosas combinações. Em terceiro lugar, será mais apto para ouvir a música composta por esses companheiros do mundo celeste, insignes compositores que o precederam. Ali estão em plenitude de vida, como Bach, Beethoven, Mendelssohn, Handel, Mozart, Bellini, Donald e Wagner, de cuja inspiração brotam harmonias muito mais embelezadoras do que as produzidas na Terra. Cada um destes eminentes compositores é, em verdade, uma fonte de maravilhosa melodia. E muita inspiração de nossos músicos terrenos não passa de fato de tenue e remoto eco da suavidade do canto dos primeiros. Por maior que seja a concepção que tenhamos do gênio neste mundo inferior, é simplesmente um reflexo dos liberados poderes dos que nos precederam. Mais frequentemente do que supomos, um homem que é receptivo aqui pode captar algum pensamento deles e reproduzi-los, tanto quanto possível, nesta esfera inferior. Ilustres compositores nos confessam terem ouvido ressoar em acordes misteriosos as notas de um solene oratório, de uma majestosa marcha ou de um imponente coro que lhe serviram de inspiração para escrever suas páginas musicais, embora lhe houvesse sido impossível transcrever integralmente a pentagrama da audição de tão sublimes notas. Isso demonstra quanto a música celeste difere da terrena.
um potente acorde ali exprimirá o que aqui levaria horas para executar-se com muito menos eficiência. A arte no céu. Muito semelhantes seriam as experiências do homem que em seu veículo mental tivesse aberto as janelas da arte. Teria também as três mesmas possibilidades de gozo, porque o conceito do plano mental se manifesta igualmente em cor e som, e todos os estudantes de teosofia sabem que há seres celestes cuja linguagem consiste em lampejos de esplêndidas cores. Por outro lado, os mais insignes artistas medievais continuam atuando ali, não como pincéis e telas, e sim por mais sensível expedito meio de modelar a matéria mental com a força do pensamento. Os pintores sabem quão toscamente limitam os seus conceitos à tela ou ao papel em que os expressam. Porém, no mundo celeste, pensar e realizar o pensamento sem possibilidade de fracasso. O mesmo acontece com as demais orientações mentais, de forma que no mundo celeste é infinito que podemos gozar e aprender, muito além de tudo que nossas limitadas aptidões mentais possam receber aqui na Terra. Relações pessoais. Consideremos agora o segundo aspecto da questão e vejamos em que atitude se coloca um homem em relação aos seus parentes e amigos. Perguntamos muitas e repetidas vezes se o mundo celeste se encontrarão e conhecerão aqueles que se amaram na terra, ou se entre todo aquele indescritível esplendor vêm-se privados da companhia dos seres queridos, sem cuja presença nada seria capaz de satisfazê-los. Felizmente, não há dificuldade nenhuma em responder claramente a esta pergunta, pois parentes e amigos se verão no mundo celeste sem a menor dúvida, e ainda mais distinta e perfeitamente do que na terra. Também há os que se perguntam se os que estão no mundo celeste podem ver os que ainda estão na terra. A isto responderemos que a perfeita felicidade no plano mental é incompatível com as misérias do físico, e não seria feliz que na terra visse aflições, sofrendo, ou o que é pior, envilecidos no vício aqueles que amou durante a sua vida no corpo físico. Porém, quanto a saber se os que já passaram para o plano mental esperam a chegada de seus parentes e amigos, diremos que esta espera representaria uma fadigosa perda de tempo para o ego, que talvez levasse muitos anos, durante os quais o parente ou amigo tivesse alterado de tal maneira o seu caráter que perdesse todo o direito ao amor daquele que se condicionou por ele. Os ensinamentos teosóficos desvanecem as duas dificuldades, porque nos dizem que o homem tem sempre ao seu lado os seres que ele ama com nobreza e elevação de sentimentos, sem que o mais leve assomo de discórdia ou mudança possa aparecer entre eles. Só recebe aquilo que anela. Esta ordem de relações é infinitamente superior a qualquer outra, concebida pela filosofia humana, pois todas as especulações filosóficas se concentram na ideia do homem, quando é verdade deveriam concentrar-se na ideia de Deus. O efeito da afeição. Sempre que amamos uma pessoa profundamente, formamos dela uma forte imagem mental, que a miúde fica presente em nossa mente. Inevitavelmente levamos conosco essa imagem mental ao mundo celeste, porque é a esse nível de matéria que ela naturalmente pertence. Mas o amor que forja, tem tal imagem, é uma força poderosa, suficientemente capaz de alcançar e atuar na alma de nosso amigo, que é o homem real que amamos. Essa alma responde pronta e entusiasticamente e infunde-se na forma de pensamento que forjamos dela. E desse modo achamos nosso amigo realmente presente conosco, e mais vivamente do que antes. Lembremos de que é a alma o que amamos e não o corpo. E é essa alma que temos aqui em nossa companhia. Pode-se objetar: isto estaria bem se o nosso amigo também estivesse morto. Mas suponhamos que ele ainda vive. Ora, não podemos estar ao mesmo tempo em dois lugares. O fato é que, neste particular, ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, e ainda em muitos mais de dois. E quer esteja vivo ou morto, segundo a nossa terminologia, isso em nada importa. Procuremos compreender o que é realmente uma alma, e melhor saberemos como isto pode ser. A alma pertence a um plano superior, e é algo muito maior e mais grandioso do que qualquer manifestação sua. Sua proporção para com as suas manifestações é a de uma dimensão para com outra, a de um esquadro para uma linha, ou a de um cubo para um esquadro.
Nenhuma quantidade de esquadros poderia construir um cubo, pois o esquadro tem apenas 2 dimensões, ao passo que o cubo tem 3. Igualmente, nenhuma quantidade de expressões em qualquer plano inferior jamais pode estampar a plenitude da alma, por se achar ela num nível bem superior. A alma emite uma porção de si mesma num corpo físico a fim de adquirir experiências somente possíveis no plano físico. Ela pode tomar apenas um corpo por vez, pois essa é a lei, mas se pudéssemos tomar 1 milhar deles, não bastaria para expressar tudo que ela realmente é. Pode ter apenas um corpo físico, mas se sois seu amigo e ele conseguiu despertar tal afeição em vós, que depois de vossa morte tenhais uma forte imagem mental dela, sempre presente em vosso pensamento, então ele poderá responder a essa afeição, vertendo sua vida nessa forma de pensamento, e assim convertê-lo numa autêntica expressão sua naquele nível, que é a dos planos superiores ao físico, e portanto muito mais apto para expressar as suas qualidades. Se ainda parece difícil compreender como pode a consciência da alma estar atenta a ambas as manifestações, basta recordar-se a sua comparação com a experiência física. Cada um de nós, ao sentar-se numa poltrona, toma consciência no mesmo instante de diversos contatos físicos. Há ali o contato com o assento da poltrona, dos pés com o assoalho das mãos, sentindo os braços da poltrona, ou talvez segurando um livro. Contudo, nosso cérebro não tem nenhuma dificuldade em se aperceber de todos esses contatos simultaneamente, porque então deva ser isso mais fácil para a alma, que é muito mais do que a mera consciência física. Para ela estar ao mesmo tempo consciente de mais de uma dessas manifestações em planos tão abaixo de si, pergunta. É realmente o mesmo homem quem sente todos estes diferentes contatos. É realmente o mesmo homem quem ocupa todas essas diferentes imagens, pensamentos, e é autêntico, vivente e afetivo em todas elas. Ali o temos em seu melhor aspecto, por ser este uma expressão muito mais completa do que jamais ele poderia oferecer no plano físico, mesmo sob as favoráveis circunstâncias. Talvez pergunte, afetará isso a evolução de vosso amigo? Pergunta. Certamente que sim, pois lhe enseja uma oportunidade adicional de manifestação. Se ele se acha encarnado, está aprendendo lições físicas por meio desse corpo, mas ao mesmo tempo se capacita para desenvolver a qualidade da afeição muito mais rapidamente através da forma do plano mental que lhe proporcionaste. Assim beneficia grandemente o vosso amor por ele. Como dissemos, a alma pode manifestar-se a muitas imagens, se tiver a facilidade de tê-las à sua disposição. Quem seja amado por muita gente pode participar simultaneamente de muitos céus e assim evoluir com muito mais rapidez. Mas esta vasta oportunidade adicional é o resultado e o prêmio direto das qualidades afetivas que lhe atraíram a atenção afetuosa de tantos de seus amigos. Assim, ele não só recebe o amor de todos os seus afeiçoados, mas também cresce por esse meio em amor, quer seus amigos estejam vivos ou mortos. Mas 2 limitações podem dificultar essa reciprocidade de amor. Primeiro, a vossa imagem mental de vosso amigo pode ser parcial e imperfeita, a ponto de muitas de suas qualidades superiores não poderem ser representadas e, portanto, ficam impossibilitadas de se manifestar por essa imagem. Segundo, uma possível dificuldade da parte de vosso amigo, podeis ter formado uma concepção algo inexata. Se vosso amigo não for ainda uma alma superiormente evoluída, e é mesmo possível que o tenhais superestimado em algum sentido, e nesse caso pode haver algum aspecto de vossa imagem e pensamento que não pode ser completamente preenchido por ele. Contudo, mesmo nesse caso,
não deixarei de auxiliar o desenvolvimento de vosso amigo. É frequente a disposição de se criticar, embora bondosamente, o entusiasmo de um jovem por sua namorada, que ele acredita possuir todas as qualidades transcendentes que, no entanto, não são evidentes. As frias vistas críticas do que ainda não se deixaram cair tão integralmente ante seu feitiço. Todavia, do ponto de vista superior, está errado tal julgamento. É possível que a moça em questão não ostente tais qualidades, porém, inquestionavelmente, as possui em embrião, pois desde o que somos todos partículas do Logos, cada atributo seu se acha latente em todos nós. O jovem amante tem, pois, razão, e a sua crença firme na existência de tais belezas internas de caráter constitui em si o mais poderoso incentivo ao desenvolvimento das mesmas, e é o mais adequado método de despertá-la e trazê-la à manifestação. É sempre boa política pensarmos o melhor que podemos de todos, pois tal pensamento tende a concretizar-se. Mesmo que houvesse superestimado um tanto o vosso amigo, o construtor da imagem, não notarei qualquer modificação ou falta nele, pois desde que está se expressando através de uma imagem, pensamento no nível superior do plano mental, ele será pelo menos capaz de preencher melhor o vosso ideal do que ele seria possível no plano físico, por não ser evoluído. Ele não pode ser perfeito, porém no mínimo é maior do que jamais o fora antes. E assim, nada falta para a alegria do habitante celeste. Vosso amigo pode preencher centenas de imagens com as qualidades que ele possua. Mas se uma qualidade não está ainda desenvolvida em si, não a desenvolverá subitamente por o supor já havê-lo atingido. Daqui a enorme vantagem que os que fazem imagens só o façam de pessoas que não possam desapontá-los, ou já que não é cabível nenhum desapontamento. Deveremos dizer das pessoas capazes de se elevar acima mesmo da mais alta concepção que deles forme a mente inferior. O teosofista, em que sua mente forma a imagem do mestre, sabe que toda e qualquer coisa de inadequada estará em si própria, pois ali mergulha numa profundidade de amor e poder que sua sonda mental jamais poderá alcançar. Exemplos de vida celeste, da vida celeste. No plano mental, como em todos os demais, os que temos algum conhecimento, há 7 subdivisões, chamamos subplanos, dispostas geralmente segundo a densidade da matéria que as constitui. Atualmente, as enumeramos na ordem crescente de sua densidade, isto é, da mais etérica à mais densa, sendo a última relativamente a mais material. Todavia, as religiões a enumeram naturalmente na ordem inversa, apresentando a mais ínfima como o primeiro céu e a mais elevada como o sétimo. Talvez ajude o leitor a ter uma concepção que lhe possa ser inteiramente estranha. Se do manual O Plano Mental eu extraio alguns exemplos do que é a vida nestes diferentes níveis, no entanto, aos que estejam deveras interessados em aprofundar seu conhecimento sobre este particular, aconselho a procurar essa pequena monografia e estudá-la cuidadosamente. A característica da 7ª subdivisão do mundo celeste, onde a nossa humilde costureira colocou as almas de seus desvelados necessitados, é a afeição pela família ou amigos, desinteressada, é claro, mas um tanto estreita. Quando se diz que a afeição à família é a característica do 7º subplano, não se deve inferir nem de leve que o amor se confine a esse subplano, e sim que o homem que ali se encontra depois da morte é alguém cujo caráter predominou sua afeição, ou por outra, que foi esta a única virtude que o credenciou para gozar a vida celeste. Mas o amor de tipo mais elevado e mais amplo do que o expressado nesse nível encontra, por certo, seu lugar nos subplanos mais elevados. Uma das primeiras entidades encontradas nesse subplano pelos investigadores constitui um exemplo típico de seus habitantes. Havia sido um pequeno vendeiro, não uma pessoa de desenvolvimento intelectual ou de qualquer sentimento religioso, mas tão somente um negociante honesto e respeitável. Ia, é certo, à igreja aos domingos, porque era costume e entendia ser seu dever. Mas para ele a religião era uma coisa vaga, nebulosa, que ele não compreendia muito bem. Qualquer coisa nada tinha a ver com
a sua labuta diária, que em nada influía nas soluções dos problemas de sua vida. Não alimentava, portanto, aquela profunda devoção necessária para ingressar no sexto subplano, um grau acima, mas nutria por sua esposa e filhos uma sincera afeição com grande dose de abnegação. Seus entes queridos lhe absorviam constantemente a mente, e era mais por eles que trabalhava como um escravo desde a manhã até a noite no seu encanhado estabelecimento. Foi por isso que, após um período no plano astral, ao descartar-se de seu corpo de desejos, se achou na sétima subdivisão do plano mental e rodeado da família que tanto amara. Não era agora um homem mais intelectual, nem mais altamente espiritual do que fora na Terra, pois a morte não implica uma súbita melhoria nesse sentido. O meio onde agora se achava com a família não era um tipo de alto requinte, pois apenas representava os seus mais elevados ideais pessoais de natureza não física durante a vida. Mas nem por isso deixava de se sentir intensamente feliz, pois continuava a pensar mais na família do que em si próprio, e com isso ia, sem dúvida, desenvolvendo características altruístas em si próprio, aos quais pouco a pouco se lhe inculcavam na alma como qualidades permanentes que deveriam reaparecer em todas as suas vidas futuras na Terra. Outro caso típico foi o de um homem que morrera deixando na Terra uma filha única e ainda jovem. Neste subplano ele sempre consigo e continuava a tecer em torno de seu futuro os mais lindos e esperançosos sonhos. Outro foi o de uma jovem que em toda a sua vida se havia engolfado na admiração das qualidades de seu pai. Nesta região planejava constantemente para ele pequenas surpresas e renovadas alegrias. Outro de uma senhora grega que levava uma existência plena de felicidade, em companhia de seus 3 filhos, um dos quais um pequeno de rara beleza, diante do qual ela se extasiava, imaginando o vencedor dos Jogos Olímpicos. Encontramos também uma mãe que morrera há uns 20 anos, deixando órfão 2 filhos que eram o seu encanto. Naturalmente, eram eles as suas figuras proeminentes no céu criado pela mãe, que, quando pensava neles, os via logicamente como os havia deixado. Um com 15 e o outro com 16 anos. O amor que ela incessantemente vertia nessas imagens mentais atuava beneficamente em seus filhos neste mundo. Já homens crescidos e com efeito diferia em cada um deles, conquanto seu amor materno se projetasse igualmente sobre ambos. A diferença provinha da vitalidade das imagens. A diferença não era percebida pela mãe, que as via igualmente presentes e precisamente como desejava que fosse. Mas à visão dos observadores não restava dúvida de que uma das imagens ostentava uma vitalidade muito maior do que a outra. Procurada a origem desses interessantes fenômenos, constatou-se que um dos filhos havia escolhido a vida de negócios, a qual, enquanto não seja má, não tem evidentemente um fundo espiritual, ao passo que o outro se tornara um homem de aspirações elevadamente altruístas e de considerável refinamento e cultura. A vida deste era de modo a desenvolver uma alma muito mais fortemente consciente do que a do irmão, e portanto seu eu superior podia vitalizar mais plenamente a imagem de seus dias juvenis formados por sua mãe em sua vida celeste. Havia muito mais a acrescentar, e por isso a imagem era viçosa e vívida. A característica dominante no segundo céu, ou sexto subplano, pode-se dizer que é a devoção religiosa
Antropomórfica. Bom exemplo é o de uma religiosa espanhola que morreu aos 16 ou aos 19 ou 20 anos de idade. Em seu céu, ela se imaginava na época da vida de Cristo na Terra, que ela acompanhava na série de acontecimentos relatados nos Evangelhos. E depois de sua crucificação, cuidando de sua mãe, a bendita Virgem Maria, não sem razão, talvez os quadros que ela formava no cenário e vestes na Palestina eram totalmente inexatos, pois o Salvador e seus discípulos vestiam a moda dos camponeses espanhóis, e as colinas circundantes de Jerusalém eram enormes montanhas cobertas de vinhas e oliveiras, cobertas de musgo acinzentado, tal qual se vê na Espanha. E ela se imaginava, por fim, martirizada por causa de sua fé, e ascendendo ao céu, mas apenas para recomeçar indefinidamente a vida em que tanto se deleitava. A característica principal do terceiro céu, o quinto subplano, se pode definir como a de devoção, como a da devoção se expressando em trabalho ativo. E é especificamente subplano onde se elaboram os grandes esquemas e projetos não concretizados na Terra, de vastas organizações inspirados pela devoção religiosa, geralmente tendo por esse escopo alguma finalidade filantrópica. Um caso típico, embora algo acima do tipo médio, foi o de um homem desenvolvendo um vasto esquema para a melhoria das condições das classes inferiores. Apesar de ser profundamente religioso, sentia que a primeira coisa a fazer no caso dos pobres era melhorar-se a situação econômica. E o plano que estava arquitetando com grande êxito e carinhosa atenção na vida celeste era um que muitas vezes lhe haviam ocorrido na mente enquanto na terra. Onde lhe for impossível dar o primeiro passo para a sua realização. Alimentava a ideia de que dispusesse de enorme riqueza, compraria e enfaixaria às suas mãos todos os pequenos negócios, agora monopolizados por 3 ou 4 grandes firmas apenas. Com esse plano, imaginava ele que conseguiria grandes economias com a supressão de anúncios em concorrência e de outras formas de competição comercial dispendiosas. Pagaria melhores salários aos empregados e ofereceria ao público melhores mercadorias pelo mesmo preço. Seu plano inclui a compra de lotes de terras e construção de residências operárias ajardinadas. E depois de uns tantos anos de serviço, cada operário teria participação nos lucros, de maneira que em sua velhice ficasse ao abrigo de necessidades. Contava o nosso filantropo provar com essa ideia que o cristianismo pode aliar-se às ideias mais práticas, como que também atrairia ao seu seio as almas dos operários reconhecidos pelos benefícios materiais recebidos. São tão variadas as atividades do quarto céu ou quarto subplano, o mais elevado dos níveis mentais concretos, é difícil agrupá-las só sob uma característica geral. Talvez seja preferível dispô-las em 4 grandes divisões. Busca altruísta de conhecimentos espirituais, autopensamento científico e filosófico, talento literário ou artístico aplicado em objetivos altruístas, a serviço por amor ao serviço e serviço por amor ao serviço. É aqui que se encontram nossos maiores compositores. É neste subplano que Mozart, Beethoven, Bach e Wagner e outros continuam a inundar o mundo céu da harmonia muito mais rica que tudo quanto for capaz de produzir na Terra. Parece como se um enorme caudal de músicas divinas projetasse neles das regiões superiores e fosse, por assim dizer, especializada e assimilada por cada um deles, para ser depois lançada por todo o plano imensa vaga de melodia que intensifica a bem-aventurança de todos os circunstantes. Não só as pessoas plenamente conscientes do mundo mental podem ouvir distintamente e deleitosamente saborear estes acordes magníficos, mas também as entidades desencarnadas que vivem neste nível, cada qual é envolvido nesta onda pensamento e também profundamente afetado pela exaltadora e enobrecedora influência de sua ressonante melodia. Também os pintores e escultores que sempre exerceram sua arte com um espírito generoso e desinteressado não cessam de criar e emitir para deleite e estímulo
de seus semelhantes, todas as espécies de formas encantadoras que não passam de simples, elementais, artificiais, criados por seus pensamentos. E não somente podem estas belas concepções proporcionar intensíssimo prazer aos habitantes exclusivos do plano mental, mas também, em muitos casos, ser captado pelas mentes de artistas ainda encarnados, neles atuar como inspirações e desartes ser reproduzidos na Terra para soerguimento e enobrecimento de parte da humanidade atormentada pela dura vida pela dura luta pela vida física. Uma bela e comovedora figura deparada neste sublime plano foi a de uma jovem que fora corista e morrera aos 14 anos de idade. Toda a sua família estava saturada de música e de juvenil dedicação à sua arte. Profundamente convicto de que assim expressava os anseios religiosos da multidão que lotavam a vasta catedral e ao mesmo tempo transmitia aos fiéis o estímulo e inspiração celestiais, a não ser o seu admirável dom para cantar. Escassa fora a sua instrução, mas usara o seu dom dignamente, procurando ser a voz do povo para o céu e vice-versa, e sempre anelando reconhecer cada vez mais música e interpretá-lo mais fielmente por amor à igreja. E o seu desejo foi plenamente satisfeito no céu. Sobre ele pairava de vez em quando a singular figura angulosa de Santa Cecília da Idade Média, cuja imagem pintava num vitral. Ele havia gravado na memória, mas embora a sua roupagem externa fosse uma representação pouco artística de uma lenda eclesiástica de cunho duvidoso, a verdade nele implícita era viva e gloriosa. É que a ingênua forma pensamento era vivificada por um dos poderosos arcanjos da hierarquia celestial do canto, que por meio dela ensinava a corista acordes muito mais sublimes que todas as canções da terra. Neste subplano mental também se encontravam muitos que, em sua existência terrena, haviam se consagrado ao serviço, mais por sentir os laços da fraternidade do que por desejo de agradar em qualquer divindade particular. Com pleno conhecimento e calma, sabedoria, esses estavam empenhados na elaboração de vastos planos de beneficência, esquemas magníficos de melhoramentos no mundo e ao mesmo tempo armazenando forças para levá-los a cabo mais tarde, no plano inferior da vida física. O progresso no mundo celeste. Quis alguém perguntar se a alma depende tanto de seu tempo gozando as delícias desse mundo celeste, os quais são as suas oportunidades de progresso, enquanto permanece ali, pergunta. Podem dividir-se em 3 categorias, embora cada uma delas possa subdividir-se em muitas variedades. Primeiramente, pela afirmação de certas qualidades que abrem em seu corpo mental outras tantas janelinhas por onde se assoma o mundo celeste. Ademais, o contínuo exercício dessas qualidades durante tão longo tempo vigorizam-a de tal modo que a alma terá esse aspecto seu enriquecido quando voltar à Terra em próxima encarnação. Todos os pensamentos se intensificam reiteradamente. Um homem que emprega 1000 anos externando a afeição altruísta acabará certamente sabendo o que é o verdadeiro amor. Em segundo lugar, se pelas janelinhas abertas emite aspirações que punham em contato com uma das hierarquias superiores espirituais, sem dúvida alcançará vantagens eficazes em relação a elas, até o ponto de perceber vibrações musicais de ignorada tonalidade e conhecer insuspeitados tipos de beleza artística que, por sua assimilação, aumentarão seu valor espiritual quando a alma sair da vida celeste. Em terceiro lugar, adquirirá novos ensinamentos dos seres cuja imagem mental formará em proporção ao seu grau de desenvolvimento, de modo que o teosófico obterá dos mestres ensinamentos mais definidos do que então receberá, do que até então recebera. Ainda as pessoas sensíveis que tiverem profunda devoção a um herói mítico ou a um santo sem existência real, podem receber por esse meio auxiliar eficaz por algum protetor invisível ou algum habitante do plano mental vivificará a imagem forjada para ajudá-lo em sua evolução e confirmar sua felicidade celeste, a verdadeira vida da alma.
Ao findar sua existência no mundo próprio do pensamento, quando o seu corpo mental morre, por sua vez, como morreram o astral e o físico, a alma passa a viver mais além da vida celeste, no corpo causal, o veículo imperecível durante o ciclo das reencarnações. No plano causal, a alma não necessita de janelinhas, porque todas as paredes estão abertas. A maioria dos homens tem apenas leve consciência em tão excelsa altura e por falta de evolução, e eles permanecem como que sonolentos e mal acordados, mas é exata a visão que eles obtêm, embora limitada por sua falta de evolução. Contudo, a cada ciclo que se sucede, essas limitações diminuem e as almas crescem, de sorte que a verdadeira vida lhes tornará mais ampla e mais plena. Segundo, evolucionam através de sucessivas encarnações, permanecendo mais tempo no mundo causal. Já não são apenas capazes de receber, mas também de dar. Então se lhes aproxima a hora do triunfo, pois aprende a gloriosa lição do sacrifício dado por Cristo, que é a do supremo deleite em dar sua vida por amor de seus semelhantes, a doação de si em benefício dos demais, da energia celestial em benefício da humanidade, de todas essas esplêndidas forças do céu em auxílio dos filhos da terra em lutas. Tal é uma parcela da vida que se estende diante de nós. Estes são alguns dos degraus que nós, embora ainda nos achamos no começo da escada de ouro, já podemos contemplar acima de nossa cabeça. É assim poderemos apontá-los àqueles que ainda não os viram, a fim de que também possam abrir seus olhos ante o inconcebível esplendor que aqui e agora os circunda nesta embotada vida cotidiana. Esta é a parte do evangelho que a teosofia traz ao mundo ocidental, isto é, a certeza desse futuro sublime para todos. Ele é certo porque já está aqui, e para merecê-lo basta nos adaptarmos desde já a ele. O que há além da morte? Charles Leadbeater.